Entregar para o seu cliente uma bola de sorvete de chocolate belga é a mesma coisa de fazer a pergunta certa. Isso porque ele só vai parar de comer o sorvete quando aquele sorvete acabar. A mesma coisa é a pergunta certa. Ele só vai parar de responder quando a resposta acabar. Se você fizer a pergunta certa para o seu cliente, você pode criar empatia, simpatia e pode construir um bom relacionamento logo no primeiro minuto. Meu nome é Natan Pradella, eu sou especialista em vendas. E hoje eu vou falar para vocês sobre a técnica bola de sorvete, que se consiste em quais as perguntas corretas que você deve fazer para o seu cliente para que ele vá degustando a resposta de modo que ele te entregue as informações que você precise e ainda fique feliz. Por que a técnica chama bola de sorvete? Ela é bola, uma só, não são duas, não são três, não são quatro. Porque quando você recebe uma bola de sorvete de um sabor que você gosta muito, você consome aquela bola de sorvete, gerando prazer por estar comendo aquele sorvete, que é muito gostoso. E quando acaba aquele sorvete, você fica com a sensação de quero um pouquinho mais, porque foi só uma bola, não foram duas, não foram três, não foi 1 quilo de sorvete. Quando você faz para o seu cliente a pergunta certa, ele vai te responder e enquanto ele estiver respondendo, vai estar sendo gerado na mente dele sensações de prazer. E ele vai te respondendo e tendo uma sensação de prazer. E ao final da resposta, ele vai ficar com um gostinho de quero mais, como se ele quisesse te responder mais alguma coisa. Fantástico, né? Isso acontece quando você conversa, por exemplo, com seus amigos. Quantas vezes um amigo seu não te pergunta alguma coisa e você responde, e na hora que acaba a sua resposta, você fica na ânsia de continuar falando um pouco mais sobre aquele assunto. Não é repetir aquilo que você falou, é falar um pouco mais sobre aquele assunto. Quando a gente conversa algo que a gente gosta, é isso que acontece. E é por isso que, usando a técnica bola de sorvete com o seu cliente, entregando para ele uma bolinha de sorvete em cada pergunta, você vai colher dele as informações que você gostaria, vai construir um bom relacionamento logo no começo da conversa e, consequentemente, tem chances de vender muito mais, né? Vale lembrar que o quinto hábito das pessoas altamente eficazes do livro, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o quinto hábito é: procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Esse é o quinto hábito das pessoas altamente eficazes, de acordo com o livro. Mas preste atenção: primeiro compreender para depois ser compreendido exige maturidade. Só grandes vendedores, só pessoas que são boas em se desenvolver diariamente conseguem alcançar essa maturidade. Porque isso se consiste em parar de responder antes de ter uma conclusão formada sobre o seu cliente. Porque o que acontece normalmente é que o seu cliente te faz uma primeira resposta e você já sai se defendendo ou defendendo o seu produto. Seu cliente fala assim: não, não, esse produto está muito caro. Não, não, e você já começa a se defender, se defender, se defender. Não, esse produto é caro, mas ele é exclusivo. Esse produto é caro, mas ele tem qualidade. E você esquece de identificar a principal objeção, aquilo que está dentro dele. Por quê? Porque você não compreendeu primeiro para depois ser compreendido. E a técnica bola de sorvete, ela veio para isso, para que você aprenda primeiro compreender para depois ser compreendido. E o legal é que você só consegue compreender alguém que você pode colher as informações dele. E como é que você vai colher as informações se você não conseguiu iniciar uma conversa da maneira legal, né? Então, já viu aquele cliente que chega lá e fala assim: estou só dando uma olhadinha? Pois é, normalmente é porque o que o vendedor fez? Foi lá na vitrine e falou para ele: ô meu amigo, eu posso te ajudar? O cliente já estava com a resposta na ponta da língua, aquilo era automático. Não, 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 estou só dando uma olhadinha. Pois é, com a técnica bola de sorvete você resolve esse problema, né? Vamos lá, eu tenho um
quadro que eu falo é perguntando que se responde. E eu vou trazer agora 4 exemplos na prática. O que você vai fazer para aplicar essa técnica e começar a transformar os seus resultados. Imagina que agora uma loja de roupas dentro de um shopping. E um cliente chega na vitrine e está olhando as roupas. Finge que essa loja seja de jeans. E aí o vendedor vai lá fora e o que o vendedor deveria falar para esse cliente para que ele já conquiste um relacionamento rápido com esse cliente, né? Normalmente o vendedor chega lá e fala assim: "Ô meu amigo, tudo bem? Posso ajudar? Quer entrar na loja?" E o que o cliente faz? "Não, não, não, tô só dando uma olhadinha. Não, 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 vim só ver essa roupa aqui, mas depois eu volto." E se o vendedor saísse e perguntasse para o cliente o seguinte: "Ô meu amigo, boa tarde, tudo bem com o senhor?" Nessa hora, quando você pergunta "tudo bem com o senhor?", você obriga o seu cliente a responder: "Ah, tudo bem sim." Você já emenda uma segunda pergunta: "Qual dessas calças o senhor achou mais bonita?" Isso ainda é uma pergunta de caráter objetivo. Ele vai falar assim: "Ah, tô só olhando aqui, mas eu achei mais bonita essa." Aí você faz para ele uma terceira pergunta: "Em que ocasião o senhor usaria essa calça? O senhor usa para trabalhar, para ir para um evento? Para que o senhor usa?" Olha que legal. Essa pergunta já é mais subjetiva. E por ser mais subjetiva, já começa a iniciar um assunto. Na hora que seu cliente respondeu para que ele usa, já emenda um caso, uma experiência sua e construa com esse cliente agora um diálogo mais durável. Por exemplo, ele chega assim e fala: "Ah, cara, é só para trabalhar mesmo." "Ô, meu amigo, que legal, cara. Realmente esse jeans aqui fica muito bonito. Se eu vestir ainda com sapatênis para trabalhar, eu também gosto de trabalhar de jeans." Inclusive eu trabalho na loja, né? O senhor trabalha quase sempre de jeans? Qual que é o seu tipo de roupa favorito? Pergunta para ele. E você já começa a construir um relacionamento. O grande detalhe é fazer com que o seu cliente não sinta necessariamente essa sua necessidade absurda de vender de uma hora para outra, mas que você esteja querendo ajudar ele, né? E que você fuja daquelas respostas automáticas. É muito ruim você sair de dentro da loja e até atender o seu cliente e receber uma resposta automática que seu cliente nem pensou para responder. Quando você faz perguntas como essas que eu estou explicando para você, o que você faz? Você faz com que seu cliente tenha que pensar na resposta. E pensando na resposta, por exemplo, ele vai fugir das respostas automáticas. Assim que você puder, depois dessa terceira pergunta, chama ele para tomar uma água ou um cafezinho. Como que você chama o seu cliente para tomar uma água para um cafezinho? Em geral, como que as pessoas fazem? "Ô meu amigo, ali tem uma água e um cafezinho, o senhor aceita?" Qual que vai ser a resposta automática do seu cliente? "Não, não, obrigado, estou satisfeito." Isso já é óbvio. Isso você já sabe. Um ou outro cliente vai falar que aceita. E se você mudasse isso e fizesse o seguinte: "Ô meu amigo, ali a gente tem uma água geladinha e um café quentinho. Qual desses o senhor prefere?" Deste modo, só aquele que não quiser mesmo vai falar para você que não quer. Os outros, aqueles que tiverem vergonha ou estiverem indecisos, vão decidir entre um ou outro. E é por isso que é tão importante saber fazer as perguntas certas. Toda vez que você atender seu cliente, pense em fazer uma pergunta que seja para ele uma bola de sorvete, para que ele deguste a bola de sorvete enquanto estiver consumindo, para que ele deguste a resposta enquanto ele esteja te dando a resposta. Então, quando você perguntar para ele: "Você gosta muito de usar calça jeans? Quais são as ocasiões que você mais usa calça jeans?", né? E aí você faz com que ele lembre um pouco, pense no assunto, fala: "Ah, cara, eu gosto de usar no trabalho, eu acho legal, eu acho que fica muito confortável." E deixa o assunto seguir sobre isso. É só depois desses passos que é muito legal você vender. Eu sempre falo que o próximo passo depois do cafezinho, ou se você não tiver um cafezinho, mas o próximo passo, depois de conversar com seu cliente um pouquinho sobre a sua pergunta subjetiva, é a hora que você começa a dar uma consultoria para ele, se tornar um consultor.
Então é muito importante você saber sobre a moda, saber sobre estilos de roupa, perceber o biotipo, perceber o corpo do seu cliente para entender mais ou menos quais são os tipos de gostos dele. Então, assim, isso é básico. Seu cliente vai gostar muito de ser atendido por alguém consultor. É aquela situação. É raro alguém, tá, que vai a uma loja só por causa da marca ou só por causa da qualidade das roupas, tá? Tem muitas pessoas que gostam de algumas marcas e gostam de algumas qualidades, mas elas não vão na loja só por isso. Agora, o grande segredo é, se você for um consultor para o seu cliente e ele ia comprar uma calça, ele pode sair de lá levando 3 ou 4 calças. Aí você me pergunta, Natan, mas eu não estou explorando meu cliente, querendo empurrar nele um monte de produto. Meu amigo, deixa eu te explicar. Ele vai comprar essas calças. Ele pode não comprar naquele mês, mas ele vai comprar uma diferente todo mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses. Ele vai acabar comprando essas roupas, porque roupa em excesso não é necessário, é um gasto à toa para muita gente. Mas na falta é uma necessidade, ainda mais se ele usa para trabalhar, por exemplo. E aí, olha só, se você vendeu para ele 4 calças esse mês, ele pode não comprar na sua loja daqui 6 meses, mas você vendeu todas as calças, ao invés de você deixar com que outras pessoas vendam isso. Então aprende que você precisa vender para o seu cliente aquilo que ele pode comprar. Se ele foi lá buscar resolver um problema, se ele foi comprar uma calça jeans para trabalhar, apresenta para ele aquela calça jeans que ele pediu, saiba apresentar o restante. Eu tenho outras técnicas de vendas que não vou explicar nesse vídeo ainda, tá? E aí você vai vendendo para ele o máximo de calças que ele pode comprar para trabalhar e quem sabe para sair também e quem sabe para outras coisas. E aí ele vai chegar em casa e vai falar assim, olha, já comprei calça jeans para o ano todo. Você já fez isso, eu já fiz isso. Isso é comum, não é? Agora, quando você compra só uma calça, o que acontece? Você compra só uma calça, aí daqui dá 2, 3 meses você está andando no shopping, acaba vendo uma calça bonita em outro lugar, em outra loja, compra. Daqui a pouco você, daqui 2, 3 meses ou 4 meses, ou às vezes 5 meses, está andando no shopping, vê outra calça lá e fala, ah, cara, eu acho que eu vou comprar mais uma calça porque eu estou só com duas. E é assim que funciona a sua vida, provavelmente. E é por isso que eu falo, por que aquele vendedor já não vendeu logo as suas calças do ano todo? Entendeu? Que interessante. Eu ia numa loja, no Taguatinga Shopping, aqui em Brasília, que tinha um vendedor que ele era muito atencioso. E toda vez que eu chegava lá para comprar roupa, isso era para comprar camisa e calça social. Toda vez que eu chegava lá para comprar roupa, ele na verdade ele me mandava algumas mensagens e isso acontecia uma vez a cada mês. Ele não era insistente. Ele me mandava mensagem uma vez por mês, no máximo, tá? E falava assim: Natan, chegaram aqui algumas roupas e são do jeito que você gosta. Pensa aqui se você pode visitar aqui nesse fim de semana, me dá um toque que eu vou ficar te esperando. Só isso que ele fazia. Ele não era insistente demais. A gente pode discutir essa mensagem dele, mas o jeito que ele fazia era legal. E aí, toda vez que eu ia lá, eu procurava. Ô Renato, cara, vamos lá, cadê aquelas roupas que você falou que tinha? Às vezes eu não tinha marcado com ele. Mas quando eu chegava lá, ele falava assim, Natan, da última mensagem que eu te mandei, eu acho que eu não tenho mais, mas chegou uma nova coleção que eu ainda não te mandei mensagem, por exemplo. Deixa eu ver aqui naquele estilo que você gosta. Então, assim, ele já fazia isso, né? E aí, na hora que eu estava vestindo as roupas, ele ia me dando orientações. Ele me falava, não, então, faz assim, faz assado, usa com isso, usa com aquilo. E acabava que, por conforto, por facilidade, eu sabia que, sempre que eu ia lá, eu encontrava aquilo que eu precisava. Mas isso quer dizer que não tinha outras coisas, não tinha aquilo que eu precisava em outras lojas? Não. Mas acontece que nas outras lojas que eu já fui, eu não tive alguém para me apresentar tudo aquilo que eu precisava. Entende? E aí é através das perguntas que você colhe a informação. Ou seja, essa técnica da bola de sorvete, para você não perder o seu cliente e não perder a oportunidade de colher a informação dele, é muito importante, tá? Eu vou pensar aqui agora no meu caso real. Como vocês sabem, eu sou um vendedor na prática, né? Sou um gestor de vendas e também um vendedor na área de massas italianas e massas para pastéis, que é da empresa Pradella Alimentos. E eu vou te contar um caso na prática, né? Nós vendemos aqui um dos nossos produtos que a gente vende muito, massa para pizza, sem recheio, só a massa. Porque aqui em Brasília,
Os supermercados daqui de Brasília costumam vender pizza assada na hora, igual uma pizzaria. Só que eles compram a massa pré-assada, porque para eles é muito trabalhoso fazer a massa na hora. Então eu vendo para eles só a massa sem recheio e eles lá no mercado recheiam, colocam no forno e vende ela na caixa, bonitinho, igual uma pizzaria, para o cliente levar para casa. E aí o que acontece? Quando eu vou apresentar esse produto para um tipo de cliente que ainda não tem pizza no seu supermercado, mas ele sabe que aqui em Brasília é algo que muitos mercados já têm. Então o que eu faço com esse cliente? Vamos lá. Natan, como é que você vai aplicar a técnica bola de sorvete com ele? Eu chego nesse cliente e falo para ele assim: bom dia, como está o senhor? Eu sempre faço um bom dia, ou um boa tarde, ou esse primeiro cumprimento, eu sempre faço ele com um nível moderado de animação. Então eu falo assim, bom dia. Eu não falo um bom dia! Não, nenhum bom dia. Não, é um bom dia. Eu falo que é um bom dia firme, tá? E com energia. E eu pergunto, como está o senhor? Eu gosto de perguntar dessa maneira, tá? Eu não falo bom dia, tudo bem. Porque assim, bom dia, tudo bem? Isso aí já é automático. Eu gosto de falar assim, bom dia, como está o senhor? Isso é uma coisa que eu costumo fazer muito. E aí, nessa hora, eu obrigo dele uma resposta, né? Ele fala assim, tudo bem. Aí eu pergunto pro meu cliente aqui, tá? Normalmente eu faço um elogio pro meu cliente, tá? A questão é que esse elogio tem que ser sincero. Então, às vezes eu chego no meu cliente, ele tem uma loja muito bonita, e eu elogio a beleza da loja dele. Ou às vezes, esse elogio eu vou explicar para vocês como é que se faz um elogio, tá? Às vezes eu chego na loja, a loja não é uma loja bonita, não é uma loja muito organizada, o público dele é outro. Só que mesmo assim eu vejo alguns pontos que eu posso elogiar sinceramente, tá? Tem que ser de verdade, não pode ser de mentira. Aí eu falo para esse cliente, olha, eu trabalho com massas para pizzas. Nós que atendemos clientes como o supermercado que é seu concorrente aqui do lado, ou aqui perto. O senhor conhece? O senhor já viu ou ouviu falar nas pizzas deles? É isso que eu faço, né? Então eu já faço aqui a minha primeira pergunta. Agora é uma pergunta objetiva, só que ela traz quase sempre para uma resposta subjetiva. Porque o ideal é que meu cliente me respondesse aqui o seguinte: não, já ouvi falar ou não, mas quase sempre ele emenda um comentário. Isso é uma característica do meu tipo de cliente, tá? Aí eu converso com o meu cliente e falo para ele, cara, esse tipo, eu explico para ele um pouco dessas pizzas e falo, as pizzas geram uma ótima margem de lucro e um grande movimento para o seu supermercado. Aí olha só, nesse caso é uma venda diferente de loja. Então eu fui até o meu cliente e eu não preciso perguntar para ele perguntinhas para que ele entre na minha loja, porque ele não vai entrar na minha loja. É eu que estou na sala dele. Entende? Então muda um pouco a abordagem. Mas eu falo para ele assim, elas geram uma ótima margem de lucro e um grande movimento para o seu supermercado. Porque eu sei que margem de lucro e movimentação de pessoas dentro da loja são dores do meu cliente. Ele tem vontade de ter isso em certos horários dos dias. Aí eu pergunto para o meu cliente assim, como poderíamos desenvolver esse produto aqui? Aí agora já entra a pergunta subjetiva novamente. Entende? Então, assim, nesse contexto todo, a gente vai jogando para ele bolas de sorvete para que ele vá me respondendo aquilo. Ele vai falar assim, caraca, não sei, Natan, eu nunca pensei em trabalhar com pizza. Eu já vi meu concorrente trabalhando, mas eu acho que aqui eu não vou ter espaço para trabalhar e tal e tal. Aí eu vou, jogo uma outra pergunta, faço às vezes um comentário pequenininho, jogo uma outra pergunta que vai ser de novo uma bola de sorvete. Eu falo, realmente aqui a sua loja ela tem um espaço curto. Inclusive, o senhor fez aqui um milagre aqui de conseguir operar tanta coisa nesse espaço tão pequeno. Parabéns. Tá vendo? Eu jogo de novo o elogio. E aí eu venho com outra pergunta aqui. O senhor tem interesse em captar mais pessoas aqui para o supermercado no período da noite, que é o horário que a gente vende pizza? Ou para o senhor isso aí não é relevante? Eu vou fazendo perguntas, eu vou fazendo perguntas, eu vou fazendo perguntas, eu vou fazendo perguntas. E aí eu vou coletando e vou fazendo toda a análise do meu cliente através das perguntas. Natan, então pergunta é coisa de gente esperta, né? Olha só, não é questão de ser gente esperta ou não. É questão que eu preciso coletar as informações dos meus clientes
para que eu ofereça para ele uma solução e atenda ele do jeito que ele precisa. Se você não sabe as necessidades reais dos seus clientes, você não consegue atender ele do jeito que ele precisa. Logo, o seu cliente compra de você, mas aí na primeira hora que chega um concorrente que entende as informações dele melhor do que você, ele troca, e troca mesmo. Isso acontece aqui no meu mercado, acontece com o meu negócio, tá? Quando o meu cliente via que eu estava mais interessado que ele tivesse resultado do que o meu concorrente, logo ele falava assim, cara, deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer um teste, entende? Então, fazer essas perguntas, jogar a pergunta, jogar a bola de sorvete para o seu cliente é importante, tá? Vamos pensar agora num advogado de empresas. Isso aqui também é um caso real do advogado, por exemplo, que eu tenho. Não é um caso real que ele fez comigo, mas é porque a gente conversa muito sobre negócios, né? A gente se co-orienta sobre isso. E aí, nessa parte de vendas, a gente fala bastante. E aí, vamos lá. Por exemplo, quando o meu advogado foi lá na empresa para me apresentar o serviço dele, né? Então ele falou assim, e aí, Natan, bom dia, tudo bem? É o costume. Então, esse bom cumprimento, esse cumprimento firme, tá? Com energia, isso é fundamental. Junto com essa pergunta. E aí, tudo bem? Eu gosto de falar. Tudo bem com o senhor? Eu gosto de... Como está o senhor? Eu gosto de falar assim, tá? Aí ele fez de novo, tá? Como ele é advogado de empresas e ele estava lá no meu escritório, logo ele a gente já pressupõe que ele já tem uma ideia do tipo de serviço que eu preciso, porque esse é o segmento dele. Logo, então, ele falou assim, Natan, eu sou advogado de empresas. Ele se posicionou no mercado, tá? Meu trabalho é organizar completamente seu departamento de RH, garantindo que seu risco de ações judiciais sejam 10 vezes menores, ou zero. Isso que ele falou. E cuido de todas as demais demandas judiciais da sua empresa e dos sócios. Aí olha só, ele já trouxe uma questão básica, tá? Dentro da sua empresa, qual o seu maior desafio hoje? Essa foi a pergunta que ele me fez. Logo, isso já foi uma pergunta subjetiva. Então me fez, mais uma vez, pegar a minha bolinha de sorvete e degustar ela. Eu fiquei respondendo para ele essa pergunta por uns 10 minutos. Então ele foi entendendo. Nesse momento, por exemplo, ele poderia ter colocado aqui um caso de sucesso. Natan, eu atendi uma empresa parecida com a sua. Eu atendo uma empresa parecida com a sua que tem os mesmos problemas. Lá nós tivemos esse resultado. Para você, esses resultados são bons? O que você acha? Mas ele não fez isso. Só que eu falo que isso seria fantástico. Trazer casos de sucesso na hora que você está entregando para o seu cliente a bola de sorvete para ele experimentar, tá? Então, no caso da roupa, até voltando um pouquinho atrás no vídeo, o vendedor de roupa que foi lá na frente, lá na vitrine, o cliente ia só dar uma olhadinha, mas ele foi converter aquilo ali em venda, né? Ele pegou assim, o cliente falou da calça. O que ele faz? Cara, ele pega aquela calça e fala assim, olha só, essa calça aqui é utilizada por muitos clientes meus para trabalhar, sabe? Ele cria algum contexto legal que mostra casos de sucesso, tá? Pega uma foto de um artista que usa esse tipo de calça, pega um modelito aí, pega um calça, sapato e camisa, tudo junto. Olha que legal que vai ficar esse tipo de... Eu não vou falar look, porque homem não gosta muito de look, né? A gente fala outra coisa. Mas enfim, pega essa roupa aí, olha que legal, como é que fica bonito. Você traz casos de sucesso. Então meu advogado poderia ter falado assim, cara, esse é um caso de sucesso que a gente tem, né? Outra pergunta que ele me fez, por exemplo, como anda o crescimento da sua empresa? Então ele fez outra pergunta subjetiva. Acabou que com esse meu advogado nós tivemos 3 horas de reunião, cara, muita coisa, tá? Aí eu falei assim, ó, aí ele tem uma preocupação muito grande com o departamento de RH. Então ele me fez uma pergunta muito legal. Ele fez assim, Natan, de 0 a 5, qual nota você daria para a motivação dos seus funcionários? Essa pergunta foi fantástica, porque essa pergunta me fez pensar, me tirou da zona de conforto. Então é fantástico isso aí. Essas perguntas foi tudo para colher informação. E ele foi colhendo informação, né? E aí depois é o que eu falo, assim, o próximo passo, né, seria apresente seu trabalho, sua empresa para gerar autoridade. Mas isso agora já não tem a ver com a técnica bola de sorvete. A técnica bola de sorvete, ela se consiste em fazer perguntas e as perguntas certas, tá? Para que o seu cliente vá degustando aquela bola de sorvete, tá? E ao final ele fique com vontade de falar um pouquinho mais sobre aquilo. Esse é o segredo.
Na hora que você estiver pensando aqui, Natan, que pergunta eu vou fazer para o meu cliente? Você não me deu uma técnica certinha. Você só me falou técnica bola de sorvete. Então o que você faz? Simula. Simula, se coloca no lugar do cliente. Se você é um vendedor de uma loja de roupa, vai lá na vitrine e pensa assim, ó. Cara, o vendedor foi e me fez essa pergunta. O que eu vou responder para ele? Se essa pergunta não for para você uma bola de sorvete, significa que não é hora de você fazer ela, tá? E aí, conforme você vai traçar a primeira estratégia, você vai verificar se isso vai funcionar ou não. E aí, funcionando ou não, você vai modelando isso. Quer dizer, você vai modelando, você vai melhorando, até que você vai achar as perguntas certas, de acordo com cada perfil de cliente. Vale pensar que quando a gente é bom, quer dizer, quando você faz repetidamente um negócio, você vai ficando bom naquilo. Então hoje você tem o seu tipo de cliente. Quando você treinar o seu olhar e a sua mente para perceber essas informações, você vai ver que você vai ficando bom, as coisas vão acontecendo, tá? Então não precisa de muita pressão. Aplica a técnica a partir de hoje e você vai corrigindo ela, tá? É a mesma coisa de gravar vídeo. Esse canal começou faz 1 mês e meio. Quando eu comecei a gravar vídeos, era dificílimo gravar vídeos. Agora está menos difícil. E vai indo. E conforme eu vou fazendo repetidamente, está ficando cada dia mais fácil, cada dia mais simples, né? Então, como vocês estão vendo, hoje eu estou gravando um vídeo e está tranquilo aqui falar sobre isso. Mas no começo não era assim, tá? Vamos pensar agora no caso de um dentista. Como é que ele vai entregar uma bola de sorvete para o seu cliente para que o cliente fale mais sobre aquele problema? Lembrando que quase sempre que você vai no dentista, tá? Não é você. Isso é uma constatação minha apenas, tá? Mas a maior parte das pessoas vão no dentista por causa de dor, não é por causa de prazer. E se você vai no dentista com um cara de dor e ele te faz uma pergunta para explicar um pouquinho sobre a sua dor para ele, você vai falar a sua dor feliz ou triste? Normalmente a gente não fala sobre as nossas dores de maneira feliz. Mas olha que legal. A técnica bola de sorvete não quer dizer que a gente tem que falar aquilo ali sentindo felicidade. Mas significa que a gente tem que responder aquela pergunta com vontade de responder. Tá aí a questão. Então é como se você me perguntasse o seguinte, Natan, como é ficar acordado de madrugada com seus filhos? Quando eles estão aprendendo a dormir. Por exemplo, meu filho agora a gente começou a colocar para dormir sozinho no berço, que a gente está ensinando. Ele tem 8 meses e ele dormia junto com a minha esposa no peito, na cama. E a gente resolveu tirar a mesma coisa que a gente fez com a minha filha de 3 anos. Como é que é agora ficar acordado a noite inteira? Como é que você fez isso? Do jeito que eu vou te contar, não quer dizer que eu vou estar sentindo felicidade em ter ficado à noite, que eu fiquei 4 noites aí mais ou menos sem dormir direito e só depois que eu comecei a dormir, e mesmo assim ele acordava de 2 em 2 horas e na 7ª noite ele dormia a noite toda. Então eu não vou te contar das noites de maneira feliz, esbanjando, cara, foi muito legal ficar acordado a noite inteira. Não, não é isso que eu vou falar. Mas eu vou querer te passar a minha experiência com vontade. Então eu vou te falar assim, cara, é foda, meu irmão. Você ficar acordado a noite inteira, o menino acordando de meia hora e chora e aquele berro na orelha, você chega com o choro do menino zunindo no ouvido. Você tá entendendo a vontade que eu tenho de te contar isso? Mesmo que isso não seja algo feliz. Entendeu? Claro que isso também é feliz pensando num contexto filosófico que eu acredito, mas eu não vou falar disso agora. Mas a ideia é, você vai perguntar para o seu cliente sobre uma dor que ele tem no dente, não quer dizer que ele vai responder aquilo com alegria, mas quer dizer que ele vai responder aquilo com vontade de te contar aquilo até o final. E quando ele terminar de te contar aquilo, ele vai ficar querendo falar mais sobre aquilo, para te explicar melhor ainda. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá, o dentista atende o paciente e fala assim, bom dia, tudo bem com o senhor? Ou tudo bem com a senhora? Ou tudo bem com você? Tudo bem com a senhorita? Tá? Quando você vai atender mulheres mais jovens, vale a pena você usar a palavra senhorita só para fugir do padrão, tá? Isso fixa na cabeça do seu cliente. O que te traz aqui? Tá? Esse cliente vai te fazer uma pergunta, né? Quer dizer, esse cliente vai te dar uma resposta. Essa pergunta, o que te traz aqui, ela é uma pergunta também, vamos falar, mais subjetiva do que objetiva, certo? Você pode perguntar para o seu cliente o que houve com o seu dente, ou o que houve com a sua boca, tá? Aí na hora que essa cliente responder, você pergunta para ela assim, e o que isso mexe com você? Você não consegue dormir? Ou você não está trabalhando bem? O que é? Aí você vai entrando no contexto, você quer chegar na parte emocional, por exemplo.
Então você vai perguntando, não está dormindo bem e tal, ou está dormindo bem, mas está sentindo dor durante o dia? Aí essa cliente vai te responder aquilo ali. Na hora que ela te responde, você fala assim, nossa, e o quanto que isso te atrapalha? Qual que é o nível daquilo? Isso te atrapalha muito ou pouco? O que você acha? Você vai explorando, vai explorando. Até que às vezes você chega numa situação emocional. É fantástico isso, tá? Às vezes ela tá com a dor de dente, não tá dormindo direito, tá nervosa com o marido, brigou com o marido lá, e tá brava da vida com aquele dente doendo. Então, assim, você vai chegando num contexto emocional. Aí você vai percebendo que quanto mais profundo é o contexto, mais valor o seu produto tem. Só que você só consegue ver isso se você identificar esse valor. É um vídeo que eu gravei uma vez da caneta. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, assista o vídeo. No vídeo da caneta eu falei o seguinte, quanto que vale uma caneta dessa, né? Tem aquele vídeo que me venda essa caneta, né? E é que o cara tenta supervalorizar a caneta. Mas a questão não é supervalorizar a caneta. Quanto vale essa caneta se você tiver agora na porta do portão para fazer o concurso público da sua vida, que você estudou 10 anos para isso? E chegou lá, você esqueceu sua caneta e você só tem como comprar a caneta se for lá fora. Quanto vale essa caneta se nós tivermos 10 vendedores lá fora? Vale um preço, porque a gente vai ter uma concorrência. Quanto vale essa caneta se tiver só um único vendedor lá fora? O vendedor que vai ditar o preço. Se ele falar que a caneta é 5, 10, 20 reais, você achando abusivo ou não, fato é que você vai pagar por aquilo. Quanto vale essa caneta se nós tivermos um único vendedor vendendo, uma única caneta, porque todas as outras acabaram, e tiver 10 pessoas para comprar essa mesma caneta? Quanto que vai valer isso aqui? 100 reais, 200 reais, 1.000 reais? Entendeu? Não estou falando que o vendedor vai fazer isso, mas eu estou falando que se fosse necessário, quem sabe essa caneta valeria uma vida, porque as pessoas poderiam brigar lá e um matar o outro por causa da caneta. Então, essa questão de valor, ela tem a ver com a necessidade do seu cliente. Se o cliente chega lá com um problema no dente e aquilo ali está afetando o caráter emocional dele, você já sabe que aquela venda já está muito bem andada. Aí, claro que você precisa vender com ética, tá? Então, não é porque aquele cliente sente muita dor com aquilo que você vai vender para ele mais caro. Tem a sua política de preço. Tem vídeo que eu falo sobre política de preço. Não seja um mau caráter, mas faça para o seu cliente as perguntas certas. Entregue para ele bolinhas de sorvete para que ele vá degustando aquilo ali, te respondendo tudo, e você colete as informações e crie relacionamento, crie empatia logo nos primeiros minutos de conversa, para que você não perca a negociação. Tem até um caso, por exemplo, que eu fui num dentista uma vez, que esse doutor, ele foi fantástico, né? Ele tem uma secretária que ela parece uma, sei lá, ela é uma super secretária. Se você já assistiu Suits, você vai lembrar da Donna. Donna é uma secretária do Harvard. E aí o que acontece? A secretária ela é fantástica. E a secretária desse dentista que eu fui, que eu não vou falar o nome, mas ela é tipo a dona. E aí o que acontece? Assim, eles marcam horário e no seu horário só tem você lá. Não é um negócio que fica aquele monte de gente na fila. E no seu horário você é atendido pontualmente. Eu marquei na época às 16 horas, eu costumo chegar um pouquinho antes dos meus compromissos. Cheguei lá 10 para as 16 horas. 16 horas em ponto, o doutor saiu da sala e foi lá me atender. Como era a primeira vez que eu tinha ido lá no consultório, então ele tem o costume de sair da sala dele e ir lá me buscar pessoalmente na sala de espera e me dar um abraço e pergunta como é que tá e tal. Na hora que eu entrei no consultório dele, cara, que uma coisa grande, uma coisa super bem fantástico o lugar. E ele me levou primeiro para uma sala onde nós conversamos de 30 a 40 minutos e ele foi fazendo perguntas, ele foi me entregando bolinhas de sorvete de chocolate, porque eu adoro sorvete de chocolate. E ao final de tudo, ele me levou para a sala para fazer a avaliação. Ou seja, ele entendeu todo o meu problema primeiro, para depois fazer a minha avaliação e sugerir uma solução. Tem outro caso nesse negócio que eu vou discutir em outra situação, que ele não fechou a venda e faltam alguns ajustes para fechar aquela venda. Porque tem cliente que é largado, é o meu caso. Ele me pediu para fazer uns exames e eu nunca fiz, isso já faz 6 meses. Mas isso é um outro assunto. Isso é sobre fazer acontecer. Hoje, o que eu quero deixar para você de presente é técnica bola de sorvete. Use isso o tempo inteiro em todas as suas vendas, inclusive quando você está vendendo uma ideia para alguém, para sua esposa, seu marido, sua filha, seu amigo. Quando você estiver trocando uma ideia e você quiser convencer o outro sobre alguma coisa, use as perguntas, use a técnica bola de sorvete.
Isso funciona e vai mudar a sua vida já a partir de agora, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e boas vendas até o próximo vídeo. Beijão!